Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso. Gente, tem muita gente querendo tumultuar o ambiente do Botafogo desnecessariamente. A situação contra a LDU já é complicada porque o jogo vai ser difícil. E aí o torcedor ainda fica caindo nessas propagandas enganosas, notícia requentada, troço velho, que não tem, é o que eu chamo de notícia imprestável, né? Aquela que já não presta mais para o que está rolando atualmente. Então, vou esclarecer aqui uma situação, antes de falar de vaga na Libertadores para o quinto colocado, que é o caso do Botafogo pode ser direta, vou falar também sobre retorno do Cuiabano, né? Eu acho que é um retorno que a gente espera bastante aqui, né? Então a gente vai falar sobre essas questões, mas antes eu preciso dizer para o torcedor do Botafogo, não caia nessas de simplesmente entrar no modo, pô, tudo vai dar errado. Olha só, mais uma notícia, pô, a situação está complicada e tal. Galera, se você entrar nessa, você vai ver que a notícia é requentada. Se você entrar nesse modo loucura, você nem consegue acompanhar o jogo, você já infartou antes da quinta-feira, né? Eu vou esclarecer aqui alguns pontos, porque hoje o jornal O Globo trouxe, e alguns portais botafoguenses replicam isso, né? E aí causam mais desespero ainda no torcedor do Botafogo, né? Então o jornal O Globo trouxe que o Christopher Malone falou, enviou uma carta para o João Paulo Lins, presidente do Botafogo Associativo, dizendo que não reconhece os 152 milhões que o Botafogo SAF cobra na justiça, né, da Eagle Football Holdings, denominada ali Eagle Bitco, ok? Só que a manchete é diferente da carta. Não é que não reconheça o débito. Na carta, a gente vai ver que o Christopher Malone vai dizer o seguinte, que sobre a quantia exigida pela Botafogo SAF, ele se dirige ao Botafogo Associativo, tá? Ao João Paulo Lins. No processo tal, da terceira vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E esses valores ainda não foram encontrados pelo diretor executivo independente Christopher Malone, ainda não foram encontrados, mas que há uma pesquisa profunda para entender se há um passivo oculto, se há uma pendência, ou seja, em nenhum momento a manchete traduz o que o texto fala. Ele não comprova que não existe. E aí a galera já entra numa pilha, olha só, olha o problema, tá cobrando 152 milhões e não existem 52 milhões. Gente, essas dívidas são auditadas, isso foi mostrado em balanço, de uma forma meio superficial. Além disso, a carta da Eagle enviada ao João Paulo Lins Guimarães é do dia 5 de agosto, gente. Hoje é dia 19 de agosto. Na última sexta-feira, houve uma reunião em Nova York envolvendo Eagle, SAF Botafogo, Textor, Ares Management Corp. Esse documento, isso é anacrônico. Isso já está ultrapassado. Isso é coisa velha. É como se eu chegasse diante de uma situação que está tomando um rumo X, pegasse um troço Y e falasse, olha o que aconteceu aqui. Botafogo, Eagle, Botafogo SAF, Eagle, Ares, Textor, todos estão rumando para um acordo. E aí o jornal o Globo traz uma notícia que nem é mais notícia, porque é uma carta do dia 5 de agosto, trazendo questões que são imprestáveis. O John Textor informa lá, o Christopher Malone não representa a Eagle e nós pedimos aí o afastamento dele, que não sei o que, tal. Todas as decisões precisam passar pelo diretor independente, nomeado. E no final ainda tem lá a Eagle Bitco querendo atrair o Botafogo Associativo.
né, dizendo que está empenhada em encontrar sim esses passivos ocultos, essas dívidas que porventura não estejam ainda muito claras, ou seja, uma assunção tácita de que existe a dívida. E querendo que o Botafogo Associativo se junte a eles para que haja um investimento esportivo, que o sucesso esportivo continue, os aportes financeiros e tal, tentando atrair o associativo, que é a parcela que mantém o John Textor no poder do Botafogo. Mas isso, gente, é do dia 5 de agosto. 5 de agosto. E haveria uma reunião no dia 11 de agosto para discutir essa questão da deposição do John Textor e tal. Essa reunião do dia 11 de agosto nem aconteceu. Nem aconteceu. Então é uma informação totalmente imprestável, tendo em vista o rumo que a situação tomou na última sexta-feira. Tá certo? Então, torcedor do Botafogo, não compre esse barulho. É algo muito mais complexo do que a gente imagina. E não vai ser uma notinha no jornal O Globo que vai esclarecer, tá? A gente tem que pensar no dia a dia do Botafogo e, é claro, focando agora na Libertadores da América. E aí a boa notícia é que o cuiabano, um jogador, esse sim, né? Se a notícia é imprestável, esse sim, totalmente útil, né? Esse presta em qualquer lugar, seja como ponta, seja como lateral. O cuiabano é um jogador importantíssimo para um jogo desse porte. Para um jogo desse porte contra um adversário como a LDU, porque é um jogador rápido, é um jogador forte, é um jogador que atrai marcação. E a gente vai precisar muito do cuiabano nesse jogo. Vimos como a entrada do Matheus Martins no lugar do Montoro mudou um pouquinho o panorama da partida. Com o cuiabano, que é um jogador mais eficaz, mesmo não sendo ponta, sendo lateral, já mostrou ser mais eficaz, um cara decisivo, um cara que participou inclusive diretamente dessa classificação do Botafogo na Libertadores com um gol no final. Não é a primeira vez que o cuiabano salva o Botafogo, contra o Sport no Brasileirão também. É um cara que não tem medo de decidir. É um cara que chuta. Pintou, ele chuta. Não tem medo de decidir. E tem estrela. Então a escalação, a provável, sendo relacionado para o jogo, né? A provável relação aí do cuiabano para essa partida já é algo que tira um peso, seria muito importante. Ter grande parte do elenco nesse jogo importantíssimo contra a LDU. Agora, falando em Libertadores, pensando no ano que vem, o Samir Chaud, presidente da CBF, está em conversas com a Conmebol para que, devido ao nosso calendário que foi afetado diretamente pelo Mundial de Clubes da FIFA, e principalmente os clubes brasileiros, né, que foram 4 clubes brasileiros, só 2 argentinos e um deles não está na Libertadores da América, não disputa nada, que é o Boca Juniors. O Samir Chaud está tentando negociar 5 vagas diretas para a Libertadores da América e uma vindo para a pré-Libertadores. Por quê? Porque aí pelo menos um clube só seria prejudicado em vez de 2. E o Samir Chaud usa um argumento que na pré-Libertadores fatalmente 2 clubes brasileiros acabam se enfrentando, né, numa fase final, e isso prejudicaria muito o nosso calendário, muito esse time que participaria da pré-Libertadores. Praticamente não teria pré-temporada, né? Então ele está tentando negociar que, já que são 4 vagas diretas e 2 para pré-Libertadores, em tese, né, porque pode ter um brasileiro campeão da Libertadores, da Sul-Americana, em tese. O da Copa do Brasil estando entre os primeiros, aí liberando mais uma. Em tese, 4 diretas. Seriam, em tese, então, 5 diretas e só uma para pré-Libertadores. O Botafogo, nesse momento, ocupa a 5ª colocação. Se ninguém ganhasse nada, tal, ele poderia, também se não fosse campeão da Copa do Brasil, ele poderia estar direto na Libertadores. Essa é a negociação da CBF com a Conmebol. Vamos aguardar. Fico por aqui. Beijo grande, saudações alvinegras. Fui.